A manhã estava apenas começando, mas a cidade de Santa Esperança já se encontrava desperta, com o tilintar de vozes, barulhos de mercadorias e uma brisa leve, carregando o cheiro da terra molhada. Era um lugar simples, escondido entre morros e montanhas, onde o tempo parecia ter um ritmo próprio. A poeira da estrada de terra misturava-se à paisagem rústica, enquanto o galo cantava no quintal de uma das poucas casas que se erguiam perto do centro. No centro dessa cidadezinha pacata estava a fazenda de Leonardo. Com quase 30 anos, Leonardo carregava a herança de sua família nas costas, mas fazia isso com o tipo de orgulho que apenas alguém nascido e criado no campo entenderia. Alto, de ombros largos e postura firme, Leonardo era a definição de um homem do campo, mãos calejadas, um olhar que parecia saber ler o tempo e prever a chuva, e uma seriedade que o tornava respeitado por todos ao seu redor. Ele costumava começar o dia bem cedo, caminhando pelos campos, conferindo o estado das plantações e dos animais, e ajustando pequenos detalhes que muitos nem notariam. Naquela manhã, o céu estava de um azul perfeito, sem uma única nuvem, e o sol lançava seus primeiros raios sobre a terra úmida. Mas, para Leonardo, havia uma tensão no ar. Os negócios andavam difíceis, e ele sabia que precisaria fazer cortes nos próximos meses se quisesse manter a fazenda funcionando. O mercado estava cada vez mais competitivo, e ele sentia a pressão. Mas não era o tipo de homem que se deixava abater, e seu olhar permanecia firme enquanto respirava fundo, encarando o horizonte com determinação. Do outro lado da cidade, Luiz acabava de acordar no quarto que era seu refúgio desde a infância. Filha do prefeito da cidade, ela sempre teve o que precisava, um conforto, educação e influência. No entanto, algo parecia incomodá-la nos últimos tempos. Recém-formada, com um diploma que seu pai fizera questão de exibir com orgulho em cada evento social, Luísa sentia-se cada vez mais sufocada pela expectativa de que deveria seguir os passos do pai. Desde pequena, ele havia deixado claro que esperava vê-la ocupando uma posição de poder, talvez como prefeita, talvez casada com algum homem influente que pudesse ajudar a fortalecer os laços da família. Mas, ao olhar pela janela, Luísa se perguntava o que realmente queria. A vida na cidade grande a havia deixado cansada, sem inspiração, como se faltasse um propósito verdadeiro em meio a todas aquelas formalidades. Ela precisava de um tempo para pensar, para respirar sem sentir o peso das expectativas do pai. Talvez, ao passar uma temporada no campo, pudesse organizar suas ideias. Com esse pensamento em mente, Luísa decide sair para uma caminhada e explorar as terras que cercavam a fazenda do pai. Ela veste um vestido leve, de tecido floral, e calça botas que, mesmo sendo de couro, claramente não foram feitas para o uso na terra. O sol começava a aquecer, e a brisa trazia o cheiro da natureza, algo que ela sempre associara com paz. Enquanto caminhava entre as árvores e o campo, observando cada detalhe, o som dos pássaros, o farfalhar das folhas ao vento, o murmúrio do riacho ao longe, sentiu-se cada vez mais em paz, como se os problemas e as pressões da vida na cidade fossem nada mais do que um sonho distante. Em certo momento, perdida em pensamentos, Luiz acaba se aproximando da cerca que separava a propriedade de seu pai da fazenda vizinha, sem se dar conta de que estava invadindo os limites das terras de Leonardo. Como que respondendo a uma armadilha invisível, o tecido do vestido se enrosca em um galho da cerca, puxando-a de volta à realidade com um sobressalto. Ela tenta puxar o vestido, mas quanto mais tenta, mais preso ele fica. Frustrada, começa a se contorcer para se soltar, lançando um olhar desesperado em volta, torcendo para que ninguém estivesse por perto para testemunhar seu momento embaraçoso. É quando um som familiar de cascos de cavalo ecoa pelo campo. Leonardo, que estava verificando o cercado de sua fazenda, avistou a figura de Luísa à distância. Ele arqueia uma sobrancelha, reconhecendo a jovem como a filha do prefeito, que raramente era vista nas redondezas. Sem perder tempo, ele esporeia o cavalo e, com poucos movimentos rápidos, aproxima-se dela, observando-a com um sorriso divertido. Precisando de ajuda? Pergunta ele, a voz baixa e segura, enquanto desmonta do cavalo. Luísa, ao vê-lo, sente o rosto corar. Havia algo nos olhos dele, algo que parecia um misto de curiosidade e diversão, como se a situação tivesse sido criada apenas para seu entretenimento. Ainda assim, o orgulho a impede de pedir ajuda imediatamente. Acho que consigo me soltar sozinha, obrigada, responde ela, esforçando-se para não demonstrar o embaraço. Leonardo ri baixinho e cruza os braços, observando-a com uma expressão desafiadora. Tem certeza?
Porque parece que você está mais presa agora do que antes, provoca ele, apontando para o galho que agora segurava ainda mais do tecido do vestido. Luísa suspira, finalmente admitindo que não conseguiria resolver a situação sozinha. Está bem, pode me ajudar. Leonardo, com cuidado, desfaz o nó do tecido preso no galho, suas mãos ágeis e habilidosas executando o movimento com precisão. Luísa observa cada detalhe, desde a força silenciosa com que ele trabalhava até a expressão concentrada em seu rosto. Era como se ele e o campo fossem uma extensão um do outro, em perfeita harmonia. Quando ele finalmente a liberta, Luísa tenta retomar a compostura, mas percebe que a proximidade de Leonardo a desestabilizou mais do que gostaria de admitir. Ele a encara por um instante, e o olhar que troca com ela é cheio de algo que ela não consegue identificar, uma mistura de curiosidade, atração e até um toque de desafio. Da próxima vez, cuidado com as cercas, adverte ele, com uma leveza na voz que contrasta com sua expressão séria. Obrigada pela ajuda, murmura Luísa, finalmente recobrando o fôlego. Leonardo, responde ele, como se estivesse oferecendo seu nome como uma chave para um novo mundo, ao mesmo tempo familiar e completamente desconhecido para ela. Os dois permanecem em silêncio por um momento, o vento passando por eles como uma testemunha silenciosa desse encontro inesperado. Naquele instante, Luísa percebe que algo havia mudado dentro dela. E Leonardo, ao observar a silhueta de Luísa afastando-se lentamente pela trilha, percebe que seu coração, sempre tão imperturbável, havia sentido algo novo, algo que ele ainda não sabia como definir. Nos dias que se seguiram ao primeiro encontro, tanto Leonardo quanto Luísa continuaram suas rotinas, mas algo em ambos havia mudado. A lembrança daquele instante entre eles, o silêncio, o vento, a troca de olhares, permanecia em suas mentes, quase como uma imagem gravada na memória. Luísa, entretanto, parecia ainda mais impactada. Voltava àquela trilha todas as manhãs, vestindo um novo tipo de curiosidade que ela mesma não reconhecia. Havia algo na serenidade daquela fazenda, na imponência das montanhas ao longe e no cheiro de terra molhada que a fazia sentir-se livre de um peso invisível que carregava havia anos. Mas, além do campo e da paisagem, era a lembrança de Leonardo que parecia atraí-la para aquelas caminhadas. Certa manhã, quando a cidade ainda estava envolta no frescor da madrugada, Luísa desceu a trilha que a levava novamente para a área próxima à fazenda. Desta vez, sua intenção era explorar um pouco mais, quem sabe ver novamente aquele homem misterioso que a havia ajudado com uma serenidade quase desafiadora. Conforme caminhava, seus passos foram levados pela trilha até se deparar com o lago que servia como a principal fonte de água para as plantações de Leonardo. Ao longe, ela ouviu novamente. Leonardo estava agachado à beira do lago, as mãos envoltas em um balde enquanto ele puxava a água. Sem perceber sua presença, ele levantou o rosto e encarou o céu, como se estivesse absorvendo toda a energia do dia que começava a nascer. Por um momento, Luísa ficou hipnotizada pela tranquilidade que emanava dele. Era como se o peso das preocupações, da fazenda e das dívidas não o afetasse, e ele parecia maior do que qualquer problema. Mas ele notou. Os olhos de Leonardo pousaram em Luísa com uma intensidade que a fez desviar o olhar imediatamente, um rubor subindo às suas bochechas. Ela tentou continuar andando como se não o tivesse visto, mas ele a chamou. Está gostando das nossas terras, filha do prefeito? A provocação no tom de sua voz era clara, mas não ofensiva. Ele parecia apenas curioso. Ela se virou, tentando disfarçar a surpresa. Luísa, respondeu ela, levantando o queixo. Tenho um nome, você sabe. Leonardo assentiu, seu rosto assumindo uma expressão divertida. Eu sei, Luísa. Só achei que você talvez preferisse ser chamada de algo mais formal. E por que eu preferiria? Perguntou ela, desafiando-o com um sorriso discreto. Porque gente como você, e ele hesitou, escolhendo as palavras com cuidado, não costuma querer misturar as coisas. Não quer saber do campo, do trabalho duro, do que a gente enfrenta por aqui. Aquelas palavras atingiram como uma verdade inesperada, uma parte de si mesma que ela nunca havia questionado. Leonardo a estava julgando, e, ao mesmo tempo, parecia vê-la de um jeito que ninguém nunca vira antes. E se eu quisesse saber? Perguntou ela, cruzando os braços e enfrentando o olhar dele com mais firmeza do que sentia de fato. Leonardo deu um passo na direção dela, e Luísa sentiu um frio na espinha, algo entre medo e excitação.
Ele a olhou de cima a baixo, avaliando-a como se fosse algo que ele tivesse que decifrar. Em seguida, fez um gesto com a cabeça para que ela o seguisse. Se você realmente quiser saber, venha comigo. Eles caminharam lado a lado por entre as árvores, até chegar a uma área cercada por estacas de madeira, onde Leonardo cultivava um campo de milho. O sol ainda baixo no céu lançava um brilho dourado sobre as folhas, e o ar era preenchido pelo som suave do vento que passava entre os pés de milho. Leonardo se agachou ao lado de uma das plantas, gesticulando para que Luísa se aproximasse. Veja aqui, disse ele, tocando o solo com os dedos. Esse tipo de terra precisa de muito cuidado. Uma colheita boa depende de cada detalhe, e, mesmo assim, sempre estamos à mercê do tempo e das pragas. Se não der certo, perco o trabalho de meses. E se der certo, nem sempre o preço compensa. Luísa o observava atentamente, absorvendo cada palavra. Pela primeira vez, sentia-se tocada pela realidade de alguém que não vivia no conforto que ela sempre conheceu. Sentiu um aperto no peito, uma estranha vontade de fazer algo por ele e de ajudá-lo. E como você lida com tudo isso? Perguntou, quase sussurrando. Leonardo a olhou, e havia um toque de ironia em seus olhos. Não tenho escolha, Luísa. Alguém tem que fazer isso. E se eu desistir, quem cuidará da terra? Quem sustenta os trabalhadores? Eles dependem de mim, e eu, bem, dependo da terra. As palavras dele ficaram gravadas nela. Pela primeira vez, Luísa entendeu o peso de uma responsabilidade que ia muito além dos próprios desejos, uma conexão profunda com algo maior do que o próprio futuro. Eles continuaram conversando, e a seriedade inicial deu lugar a risadas inesperadas e trocas de olhares que falavam mais do que qualquer palavra. Leonardo a desafiava constantemente, com perguntas que a faziam refletir e com comentários que a faziam rir. Cada minuto passado ao lado dele parecia arrancar uma camada da imagem que Luísa tinha de si mesma, revelando alguém mais vulnerável, mais real. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons de laranja e rosa, eles se despediram, mas o efeito daquele dia estava longe de terminar. Luísa voltou para casa sentindo algo inexplicável. Leonardo era tão diferente de tudo que conhecera, havia nele uma força e uma paz que a fascinavam, e ela sabia que, de alguma forma, isso a transformaria. Leonardo, por outro lado, sentia-se igualmente abalado. Ele se perguntava se não estava cometendo um erro ao deixar que Luísa se aproximasse. Sabia bem o que era sofrer com as expectativas da cidade, já tinha se decepcionado antes com a frieza dos negócios e das pessoas. Mas havia algo em Luísa que ele não conseguia ignorar. Nos dias seguintes, eles continuaram a se encontrar, sob desculpas cada vez menos convincentes, como se o destino fizesse questão de uni-los. Luísa, sentindo-se mais livre do que nunca, experimentava o campo como um reduto de paz. Leonardo, ao lado dela, deixava transparecer uma leveza que ninguém jamais testemunhara. Mas nem tudo seria fácil para eles. Sabiam que estavam se aproximando de um limite perigoso, de uma linha que, se cruzada, poderia mudar suas vidas para sempre. Enquanto os olhares trocados ficavam mais intensos e as risadas mais sinceras, ambos sentiam o medo e o desejo crescendo. Afinal, sabiam que o pai de Luísa jamais aprovaria tal aproximação, e a cidade pequena onde viviam rapidamente espalharia rumores. Apesar disso, cada encontro parecia guiá-los mais fundo para algo que, até então, nenhum dos dois ousava admitir. Os dias seguintes trouxeram uma sequência de encontros casuais entre Luísa e Leonardo. Luísa aproveitava cada manhã e cada final de tarde para sair em longas caminhadas que, misteriosamente, sempre a levavam até algum ponto da fazenda dele. Leonardo fingia surpresa, mas no fundo, começava a ansiar por essas aparições. E, com cada novo encontro, a proximidade entre eles parecia crescer, preenchendo um vazio que ambos só agora percebiam ter. Leonardo, que sempre encarara sua vida na fazenda com uma certa resignação, começava a ver seu mundo através dos olhos curiosos e animados de Luísa. Ele a observava admirar a paisagem, encantada com as plantações, os animais e o silêncio do campo. Aos poucos, se pegava explicando coisas sobre a fazenda e sobre o cuidado com a terra, como se estivesse mostrando a ela um pedaço de sua alma. Naquele fim de tarde, ele decidiu levá-la até uma parte da fazenda que ninguém além dele conhecia. Era um campo isolado, rodeado por árvores, onde ele gostava de passar o tempo para pensar. Luísa o seguiu até lá,
caminhando ao lado dele enquanto a brisa fresca agitava as folhas e as últimas luzes do sol douravam o horizonte. Aqui é onde eu venho quando preciso clarear as ideias, disse Leonardo, parando no centro do campo, onde o silêncio era ainda mais profundo. Luísa olhou ao redor, admirada pela beleza e serenidade daquele lugar. A presença de Leonardo ali, ao lado dela, fazia com que ela sentisse um calor inexplicável no peito, uma sensação nova e ao mesmo tempo familiar. É lindo, Leonardo, disse ela, quase sussurrando, para não perturbar a paz do lugar. Nunca imaginei que o campo pudesse ter tanta profundidade. Tanta vida. Leonardo sorriu, seu olhar fixo no dela. O campo tem uma beleza que não é óbvia. Mas, para quem vê de perto, ele mostra mais do que as pessoas imaginam. Um silêncio confortável se instalou entre eles, mas logo foi quebrado por um riso suave de Luísa. Sabia que o pessoal da cidade nunca imaginaria você falando assim? Leonardo riu, passando a mão pelo cabelo. Ah, eu sei. Não me importo muito com o que o pessoal da cidade pensa. E com o que o meu pai pensa? Luísa perguntou, sem tirar os olhos dele. A pergunta pairou no ar, carregada de tensão e expectativa. Leonardo hesitou, mas não desviou o olhar. Seu pai, ele suspirou. É um homem complicado. E sei que ele nunca aprovaria nada disso. Aliás, ele é conhecido por fazer de tudo para manter o que considera certo para a cidade. E, bem, para você. Luísa sentiu, um pouco mais séria, e olhou para o campo à sua frente. Ela sabia da oposição que seu pai provavelmente faria àquela amizade, ou a algo mais que pudesse surgir entre eles. Mas, ao mesmo tempo, sentia-se atraída por aquele mundo simples e genuíno, por aquela força e determinação que Leonardo exalava. Ele não era apenas o homem da fazenda, ele era alguém que carregava o peso de responsabilidades e que, mesmo assim, mantinha o espírito livre. Depois de alguns minutos de silêncio, Leonardo tomou coragem para perguntar o que o estava incomodando desde o começo. Por que você realmente veio até aqui, Luísa? Por que desce a trilha até a minha fazenda quase todos os dias? Ela sorriu, desviando o olhar e encolhendo os ombros, um tanto envergonhada. Talvez eu só queira entender. Entender você, entender essa vida. E talvez eu esteja procurando algo que não sei bem o que é. Leonardo assentiu, compreendendo mais do que gostaria de admitir. Luísa estava ali, próxima e vulnerável, mas também era filha do homem que controlava a cidade, alguém de um mundo ao qual ele jamais pertenceria. E, ainda assim, a conexão entre eles crescia de forma inevitável. Você sabe que essa proximidade pode nos trazer problemas, não sabe? Leonardo perguntou, com a voz baixa e cautelosa. Ela suspirou, mas assentiu. Sei. Mas será que vale a pena deixar o medo definir o que queremos, Leonardo? Aquilo o surpreendeu. A coragem de Luísa, o desejo dela de ir além das expectativas e de desafiar o próprio pai para explorar essa conexão entre eles, era algo que ele jamais imaginara. Ele sempre pensara que o mundo dela era feito de regras e barreiras intransponíveis, mas Luísa estava disposta a ultrapassá-las. Sentindo o peso do momento, ele se aproximou dela e estendeu a mão, tocando suavemente a dela. Um simples toque, mas que carregava tudo o que ele sentia, o desejo de estar perto dela, de protegê-la, de viver algo que ele sabia ser impossível, mas que ainda assim o atraía irresistivelmente. Ela entrelaçou os dedos nos dele, e naquele instante, ambos souberam que algo havia mudado para sempre. O toque silencioso era uma promessa e um desafio, um pacto invisível que os unia em meio ao perigo e à incerteza. Ao longe, uma nuvem de poeira indicava a chegada de um veículo. Luísa se afastou rapidamente, e ambos olharam para a estrada que se estendia até o portão da fazenda. Leonardo reconheceu o carro de longe, era o prefeito. Seu coração acelerou, e ele lançou um olhar para Luísa, que parecia igualmente preocupada. Seu pai está vindo, ele disse em um sussurro. Luísa apertou o braço de Leonardo com força, o medo e a coragem refletidos em seus olhos. Não se preocupe, disse ela, tentando parecer mais confiante do que realmente estava. Ele não pode controlar o que eu sinto. Mas a tensão era palpável. O prefeito era conhecido por sua postura rígida e pelo controle que exercia sobre todos, especialmente sobre Luísa. Quando o carro estacionou, Leonardo e Luísa estavam de pé, lado a lado,
tentando esconder qualquer indício de proximidade que pudessem ter demonstrado até então. O prefeito saiu do carro e os encarou, com um sorriso forçado. Luísa, pensei que estivesse em casa. Não é muito apropriado para uma moça como você estar tanto tempo fora. A frase era dirigida a Luísa, mas o olhar era para Leonardo. Um olhar de aviso, que carregava uma ameaça silenciosa. Estava conhecendo melhor a fazenda, respondeu ela, tentando manter o tom casual. Leonardo tem me ensinado muito sobre o campo, sobre a vida daqui. O prefeito olhou para Leonardo, e a frieza em seu olhar era evidente. Ele sabia que havia algo além de uma simples amizade. E sabia que, de algum modo, aquilo desafiava sua autoridade e suas expectativas. Leonardo, disse o prefeito, com um tom seco, agradeço por mostrar a fazenda para minha filha. Mas ela tem um futuro a zelar, um futuro que exige companhia adequada. Leonardo respirou fundo, encarando o prefeito de frente. Luísa sempre será bem-vinda aqui. E a fazenda sempre estará aberta para ela. O prefeito forçou um sorriso, mas sua expressão mostrava que ele não estava disposto a permitir essa aproximação por muito mais tempo. Ele estendeu a mão para Luísa, esperando que ela fosse até ele. Ela olhou para Leonardo, e em seus olhos havia uma promessa silenciosa. Mas ela sabia que era hora de ir, apertou a mão dele discretamente e foi até o pai, entrando no carro sem protestar. Enquanto o carro se afastava pela estrada, Leonardo ficou parado, observando a nuvem de poeira até ela desaparecer completamente. No fundo, ele sabia que o prefeito não deixaria isso passar. E sabia que, se continuasse, acabaria arriscando tudo o que tinha, uma fazenda, a paz, talvez até a própria segurança. Mas ele também sabia que já era tarde demais. Após o encontro com o prefeito, uma sombra pairou sobre o que Luísa e Leonardo haviam começado a construir. Ambos sentiam que precisavam se afastar, mas, cada vez que tentavam, algo maior os puxava de volta. Leonardo passou as noites sem dormir, relembrando a forma como Luísa apertara sua mão em despedida, como se estivesse dizendo que voltaria. Ele sabia que estava arriscando muito, que o prefeito poderia usar sua influência para prejudicá-lo. Mas, no fundo, um impulso incontrolável o dominava. Ele precisava vê-la novamente, precisava entender o que exatamente estava sentindo por aquela jovem tão diferente de tudo que ele conhecia. Enquanto isso, Luísa, determinada, começou a encontrar formas de escapar da vigilância do pai. Sabia que ele estava de olho em cada passo seu, mas também sabia que seu coração agora guiava em direção a um caminho que ela nunca imaginou percorrer. E, apesar de todos os riscos, ela decidiu seguir o que sentia. No fim daquela semana, em uma manhã coberta por uma fina neblina, Luísa mandou uma carta para Leonardo através de Pedro, o garoto que ajudava nas plantações. A carta continha uma única frase: encontre-me no campo, ao amanhecer. Ao ler aquelas palavras, o coração de Leonardo disparou. Ele sabia que ver Luísa novamente poderia piorar as coisas com o prefeito, mas também sabia que não poderia mais fugir daquele sentimento que crescerá entre eles como uma planta robusta em solo fértil. Leonardo chegou ao campo isolado antes do sol nascer, o ar fresco da madrugada enchendo seus pulmões enquanto ele aguardava. Ele estava ansioso, mas determinado. Por um instante, pensou no que poderia acontecer se alguém os encontrasse ali, sozinhos, tão distantes dos olhos vigilantes do prefeito. Quando Luísa apareceu entre as árvores, vestindo um simples vestido de linho branco e um xale para protegê-la do frio, Leonardo sentiu o fôlego se perder. Ela era linda de uma maneira natural, despretensiosa, mas havia algo mais, uma força, uma coragem que irradiava dela. Ele sabia, naquele momento, que o que sentia não era uma simples atração, era algo mais profundo, algo que ele jamais experimentara. Luísa se aproximou devagar, observando o brilho nos olhos de Leonardo. Sentia a mesma coisa, aquela certeza absoluta de que o destino os unira de alguma forma. Em silêncio, ficaram lado a lado, a respiração de ambos formando nuvens na madrugada fria. Tive que vir, ela finalmente quebrou o silêncio. Não consigo ficar longe daqui, longe de você. Leonardo respirou fundo, sentindo o peso das palavras dela. Luísa, eu sei que isso não será fácil. Seu pai não vai aceitar. Ele fará de tudo para nos manter separados. Ela assentiu, os olhos fixos nos dele, cheios de determinação. Eu não vou deixar meu pai decidir meu futuro. Quero viver isso, Leonardo.
Quero viver, você. Era um momento de honestidade pura, de entrega total. Leonardo se aproximou e, em um gesto que carregava toda a intensidade e vulnerabilidade de ambos, a envolveu em um abraço apertado. Ela se encaixou nele como se fosse o lugar onde sempre deveria estar. E ali, em meio ao silêncio do campo e ao nascer do sol, Leonardo a beijou pela primeira vez. O beijo foi lento, carregado de emoção, como se ambos soubessem que aquele momento marcava o início de algo grandioso e irreversível. Os encontros entre Luísa e Leonardo se tornaram um segredo compartilhado apenas pelo campo e pelo silêncio das noites. A cada dia, eles encontravam maneiras de se ver, de descobrir mais um pouco um sobre o outro, de se entregar ao sentimento que os consumia. No entanto, a tranquilidade durou pouco. Em uma tarde, durante uma reunião na prefeitura, Leonardo foi chamado pelo próprio prefeito. O tom cordial, quase amigável, do prefeito escondia um certo veneno, um olhar de desconfiança que Leonardo sabia bem decifrar. Soube que minha filha tem andado pela fazenda, disse o prefeito, com um sorriso frio. Gosto da ideia de que ela conheça as raízes do nosso município, mas, bem, Luísa é uma jovem impressionável. Não gostaria que ela tivesse distrações. Leonardo, que era um homem de fala mansa e educada, manteve a calma, mas não conseguiu evitar o tom firme ao responder. Luísa é livre para escolher onde vai e com quem anda, senhor. E posso lhe garantir que ela sempre será bem-vinda na minha fazenda. O prefeito ergueu uma sobrancelha, surpreso com a resposta. Não esperava que Leonardo, um simples fazendeiro, ousasse desafiar sua autoridade de maneira tão sutil e ao mesmo tempo tão direta. Tome cuidado, Leonardo, disse o prefeito, em um tom que soava como um aviso. Pessoas como você devem saber seu lugar. Leonardo não respondeu. Manteve-se firme, mas sabia que aquilo não acabaria ali. O prefeito via a aproximação de sua filha com ele como uma afronta, algo que ele, com seu orgulho e seu poder, jamais toleraria. Nos dias que se seguiram, as restrições sobre Luísa ficaram ainda mais rígidas. O prefeito aumentou a vigilância sobre ela, proibindo-a de sair sozinha e controlando suas atividades com rigor. Cada vez que ela tentava se aproximar de Leonardo, encontrava uma nova barreira. Mas, mesmo com as dificuldades, o amor entre eles apenas se fortalecia. Luísa começou a perceber que precisaria fazer algo para que ela e Leonardo pudessem ter uma chance real. Sabia que a única forma de vencer o controle do pai seria confrontá-lo diretamente. Precisaria de coragem para desafiar não apenas seu pai, mas toda a vida que ele havia planejado para ela. Certa noite, durante o jantar, ela tomou a decisão. Pai, e ela começou, com uma calma que mascarava a tempestade interna. Preciso conversar com o senhor sobre o meu futuro. O prefeito olhou para ela, com uma expressão confiante. Claro, Luísa. É importante pensarmos nisso. Quero que tenha o melhor, que esteja cercada de pessoas que possam garantir um futuro próspero. Luísa respirou fundo e, com determinação, respondeu. Quero que entenda que o meu futuro envolve Leonardo. A expressão do prefeito se transformou instantaneamente em um misto de incredulidade e raiva. Esse fazendeiro. Luísa, eu te dei tudo, criei você para uma vida de respeito, e agora você quer jogá-la fora por um homem que sequer conhece o que é responsabilidade? A cada palavra do pai, Luísa se mantinha firme. Não se deixaria abater pela pressão. Leonardo é mais do que você pensa. Ele tem integridade, coragem, valores. E, se você não consegue enxergar isso, pai, então talvez não me conheça tanto quanto imagina. O prefeito, furioso, bateu na mesa. Não vou permitir essa loucura. E se precisar, farei o que for necessário para que ele saia de sua vida para sempre. Ela ergueu o queixo, determinada. O senhor pode tentar. Mas saiba que o amor não se apaga com ordens. E, se realmente me ama, pai, respeitará a minha decisão. Após aquela noite, Luísa foi ao encontro de Leonardo, determinada a lutar por ele e pela felicidade dos dois, custasse o que custasse. Ela sabia que enfrentaria um longo caminho, mas ao lado dele, sentia-se pronta para vencer qualquer obstáculo. Enquanto caminhavam juntos pelos campos sob a luz das estrelas, sabiam que o amor que compartilhavam era a maior força que possuíam.
Após semanas de desafios e resistência, a cidade inteira parecia dividida entre os que apoiavam a coragem de Luísa e Leonardo e aqueles que se mantinham ao lado do prefeito. Mas, ao ver a determinação da filha e a serenidade com que Leonardo a apoiava, uma lenta transformação foi se formando no coração do prefeito. Ele sabia que estava perdendo a filha, e sabia também que, por mais que tentasse controlar, o amor verdadeiro tinha uma força inquebrantável. Naquela noite, o prefeito se encontrou sozinho em seu escritório, refletindo sobre a vida que construíra. Ele sempre sonhara em dar a Luísa uma vida de privilégios, mas será que não estava confundindo a felicidade dela com a ideia que ele tinha de sucesso? Sentado em sua cadeira, em meio ao silêncio da casa vazia, ele sentiu pela primeira vez o peso da solidão. Não queria se afastar da única filha, nem destruir a felicidade que ela havia encontrado. No amanhecer seguinte, enquanto Luísa e Leonardo se preparavam para fugir, deixando para trás a vida que conheciam, eles ouviram um ruído inesperado de cascos de cavalo. Leonardo ficou em alerta, mas, ao se aproximarem da porteira, viram o prefeito. Ele estava ali, parado, com uma expressão de cansaço e seriedade. Luísa olhou para o pai, surpresa, e ele, com um suspiro profundo, finalmente se pronunciou. Filha, você tem algo que eu já não tenho há muito tempo, um amor que não conhece limites. A voz dele, antes implacável, agora soava sincera. Se isso é o que você realmente quer, quem sou eu para me opor? Leonardo se aproximou, estendendo a mão ao prefeito em um gesto de respeito. O homem hesitou, mas, ao olhar nos olhos do fazendeiro, ele viu algo além da coragem, ele viu o amor. Com um aperto firme e um aceno de cabeça, ele deu sua bênção ao casal. O casamento de Luísa e Leonardo foi simples e cercado pela beleza da natureza que tanto representava o amor dos dois. Sob o céu azul e em meio aos campos, os amigos e os poucos familiares presentes testemunharam uma união construída com muito mais do que promessas, ela era feita de luta, confiança e entrega. Luísa, com o vestido leve que ela mesma ajudou a confeccionar, estava radiante. Leonardo não tirava os olhos dela, e, a cada troca de olhares, ficava claro que ambos estavam onde sempre pertenceram. Enquanto o prefeito observava a filha sorrir ao lado de Leonardo, ele finalmente entendeu o que significava amar de verdade. Era permitir que o outro encontrasse sua própria felicidade, mesmo que isso significasse abrir mão de suas próprias vontades. Após a cerimônia, enquanto os convidados celebravam, Leonardo puxou Luísa para longe do tumulto, até o topo de uma colina onde os campos se estendiam até o horizonte. Ainda mal posso acreditar que isso é real, ele sussurrou, passando os dedos delicadamente pelo rosto dela. Ela sorriu, com os olhos brilhando. Eu também não. Mas sei que, enquanto estivermos juntos, estaremos onde precisamos estar. Eles trocaram um beijo suave, como se aquele fosse o primeiro e o último, um beijo que guardava todas as promessas de uma vida de felicidade. Os anos que se seguiram foram repletos de desafios e alegrias. Leonardo e Luísa transformaram a fazenda em um lar, acolhendo a família e cuidando da terra com o mesmo amor que tinham um pelo outro. O prefeito, agora um avô orgulhoso, tornou-se um visitante frequente, redescobrindo a beleza da simplicidade ao lado da filha e do genro. A fazenda prosperou, mas, mais do que isso, eles construíram um legado de amor e resiliência que inspirou toda a cidade. A cada estação, Luísa e Leonardo se lembravam das dificuldades que enfrentaram para estarem juntos, e isso fazia cada dia parecer mais precioso. Quando Luísa observava Leonardo brincando com seus filhos nos campos, sentia-se completa. Ela sabia que sua escolha fora mais do que um ato de rebeldia, fora um ato de coragem e de fé no que eles poderiam construir juntos. E, enquanto o sol se punha sobre os campos que haviam testemunhado seu amor nascer, ela sentia que, enfim, seu coração encontrara um lar, em Leonardo e no futuro que escolheram viver lado a lado. E assim, Luísa e Leonardo provaram que o verdadeiro amor não se rende a obstáculos, que a felicidade é um destino que exige coragem, e que, no final, o amor verdadeiro encontra sempre uma maneira de prevalecer.